A deusa energizadora que existe em mim saúda a deusa energizadora que existe em você. Boa noite. Hoje é dia 7 de outubro de 2023, sábado. Eu sou Sônia Beth, trabalho com astrologia com ênfase no feminino sagrado. Hoje é o nosso dia de fazer a leitura do Evangelho de João, com o objetivo de fortalecer a cultura da paz, para que todo o nosso planeta tenha paz, manifeste a paz, que comece por mim. E também a possibilidade de oferecer uma leitura edificante para aquelas pessoas que momentaneamente não têm condições de fazer a própria leitura. Nós estamos com a lua minguante, minguando em Câncer, entrando no signo de Leão, e o Sol em Libra. E no próximo sábado, nós teremos então o ápice da lua nova, com eclipse, no signo de Libra. E nesse período estamos sob os cuidados da deusa energizadora, que é uma deusa uraniana, e a sua cor é o cinza. Estamos numa fase de finalização de ciclos, e é importante a gente perceber que quando um ciclo termina, outro começa. E além disso, é uma alunação de caos, de muita força espiritual. É uma alunação que traz um novo para a gente fechar esse período dessa alunação, bem como do segundo trimestre do ano solar de 2023-2024. Então, nós precisamos estar bem atentos para aproveitar as oportunidades que surgem nesse momento e firmes com o nosso propósito, com o nosso ideal, com os nossos sonhos, para que a gente venha concretizá-los futuramente. Geralmente estou aqui no sábado, mas dia 28 agora houve o falecimento da minha mãe. E nesse período eu posso dizer para vocês que eu estou relativamente bem, porque eu acredito que o que a gente acredita eleva a gente ou coloca a gente lá embaixo. Então, como eu acredito que a minha mãe está bem, no meio de familiares, sendo amparada, sendo cuidada, porque os 2 últimos meses dela foram muito difíceis. Isso me ajuda a vivenciar esse período de uma forma positiva, mas em alguns momentos eu sinto, aquele suspiro que vem de dentro da alma. Então, antes que a coisa fique pior, vamos dizer assim, porque é uma separação de 65 anos. Então, antes que a coisa fique pior, é provável que na semana que vem eu venha descansar um pouco e no sábado não esteja aqui. Cuidar um pouquinho de mim, cuidar um pouquinho do meu emocional, para que eu volte mais revigorada, mais forte, para poder aceitar com amor esse período, porque não deixa de ser um momento de impotência. Não dá para mudar nada, nada vai voltar a ser como era antes. Eu não posso fazer nada para mudar, a não ser aceitar com amor essa situação, com muito amor, porque é muito difícil ver ela sofrendo, ver uma pessoa que você gosta sofrendo em cima da cama. Então eu peço licença para vocês, eu peço licença também para os nossos mentores, e é bem provável que semana que vem eu não esteja aqui, mas no outro sábado continuamos com a nossa tarefa, ok? Mas antes de continuarmos o trabalho de hoje, eu gostaria que você desse um like, fizesse parte do nosso canal, acionasse o sininho, comentasse, para que esse vídeo atingisse o maior número de pessoas possíveis, principalmente aqueles que estão precisando de ouvir algo, que venha a vivificar, a trazer vida. Nós estamos no capítulo 5º de João, do Evangelho de João,
que é um capítulo considerado por Wire Eagle, que é o mensageiro do ciclo crístico de João na espiritualidade, um capítulo de cura. Inicia-se com Jesus auxiliando o paralítico a se curar, né? Uma pessoa de 38 anos, uma pessoa que há 38 anos esperava a cura, mas ele só esperava, né? Diz ele que quando ele se movimentava para entrar no tanque, né? Porque acreditava-se que quando as águas daquele tanque se movimentavam, um anjo estava movimentando, e a primeira pessoa que entrasse naquele tanque seria curado. E toda vez que ele ia tentar entrar, uma pessoa entrava antes e ele não conseguia, então, o intento de ser curado. Jesus vira para ele e fala: levante e anda. Levante e anda. E assim aconteceu. O paralítico foi curado no sábado. E isso trouxe muita divergência, porque a lei religiosa do período não permitia que se trabalhasse no sábado. E essa situação toda fez com que os líderes religiosos fossem atrás de Jesus para poder contestar. Então Jesus disse para ele que na realidade que ele não faz nada na vida a não ser seguir a vontade do Pai. Ele recebe as orientações do Pai e executa, né? Por isso que ele está bem de acordo com o julgamento dele. E aqui o julgamento, quando se fala julgamento aqui nessa parte do capítulo, não é aquela coisa de você colocar o seu dedo na cara da pessoa e falar é isso, isso ou aquilo. Não. Esse julgamento aqui é aquela capacidade de analisar e saber fazer o que deve fazer da melhor forma possível, né? É ponderar, vamos dizer, a minha ponderação, eu entendo assim, quando ele fala o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu entendo esse julgamento aí, o meu julgamento, ou a minha ponderação, a minha decisão, a minha análise é justa, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para a gente poder entender um pouquinho essa palavra julgamento, porque muitas vezes ela é utilizada de uma forma bem negativa, né? Bem negativa, e na realidade quem não julga é uma pessoa que não tem capacidade de fazer análise, né? E julgamento, nesse caso, não tem nada a ver com aquela questão de você colocar o dedo na cara da outra pessoa e dizer você é isso, você é aquilo outro, né? É a capacidade de ponderar, é a capacidade de criticar, não? Pois bem. E daí Jesus, então, né, levantando essa questão com os líderes religiosos, deixa claro que ele não era bem recebido, ou que os líderes religiosos não aceitavam. E ele diz assim que alguém tinha dado testemunho para ele. Alguém tinha dado testemunho a favor dele. E que essa pessoa era João. Então ele fala assim: João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava. E por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras deles não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Então, ele deixa bem claro, né, que João Batista já tinha
já tinha dado testemunho acerca dele, que logicamente ele agradecia, mas ele tinha algo mais forte. Havia algo mais forte que o testemunhava quem era ele, que eram as próprias ações, o que ele fazia, né? E não o que ele falava, mas sim o que ele fazia. Então, o Ari Eagle, ele diz que Jesus irradiava a luz do Cristo que existia dentro dele. E agia, irradiava essa luz e agia como um Cristo. E Jesus não dependia de ninguém, de nenhum líder ou de nenhuma lei de cunho religioso, como essa de que não pode trabalhar no sábado. Ele não dependia de nada disso. Ele apenas agia segundo a luz do seu próprio coração. E isso causava revolta, né? Então, como ele tinha o Cristo dentro dele, o Cristo, como todos nós temos, o Cristo dentro dele, se manifestando através do coração, ele se guiava por esse Cristo, né? E que ele dizia, são as vontades do meu Pai. E isso então causava muito revolta, né? Porque ele ia contra a lei que existia no momento. E é interessante que na mensagem do Emmanuel, que nós vamos ler agora, ele ressalta, né, essa questão de que ainda hoje a gente vive essa dicotomia, vamos dizer assim, né? Nós queremos que Jesus venha até a gente. Nós queremos usufruir os benefícios que Jesus nos traz, mas não queremos seguir os ensinamentos que ele nos garante que é o fundamental para irradiar a luz do Cristo que mora no nosso coração e viver como ele. Se nós queremos a vida eterna, é importante nós procurarmos agirmos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não porque ele falou, é bom a gente deixar isso bem claro, mas a partir do momento que a gente procura colocar em ação e a gente observa os resultados, nós mesmos, nós vamos, a fé que existe no nosso coração vai aumentando, porque a própria experiência é testemunha de que aquele ensinamento é verdadeiro, não é? Então, hoje, a gente lê alguma coisa que Jesus nos ensinou, fala, isso daí é besteira. Imagine que pode ser assim. Mas passa um tempo, alguns anos, meses, algum tempo, a gente passa por alguma situação que a gente fala, agora eu entendi o que Jesus quis dizer naquela passagem, né? Então, procurar colocar em prática, não porque ele falou, faça isso ou faça aquilo. Aliás, Jesus não faz isso, né? Jesus não tem essa vibe de querer controlar a vida das pessoas ou querer que as pessoas sigam determinado caminho. Ele apenas indica. Ele indica, ele mostra e fala, olha, se você for por aí, vai ser melhor para você, né? Agora, se a pessoa vai seguir ou não, é problema dela. É problema dela, porque ela que vai sofrer as consequências dos próprios atos, né? Então, Jesus fala, vá e não peques mais, né? Que é para a gente não ser o sujeito e também o objeto daquela ação. Quando a gente não quer também usufruir os benefícios do que Jesus disse, muitas vezes a gente quer ser um mestre, né? Isso me faz lembrar da carta do Hierofante, do tarô. O Hierofante é uma autoridade, como o imperador. Só que o imperador é uma autoridade no mundo material. E o Hierofante seria uma autoridade do mundo espiritual. Agora, para sermos um verdadeiro hierofante, aquele que indica o caminho sagrado, nós temos que agir, né? Nós temos que agir como um ser crístico dentro da nossa concepção,
para que a gente possa ser um verdadeiro hierofante. Caso contrário, nós vamos ser apenas pessoas que enganam as outras pessoas e que procuram andar com um livro sagrado na mão para mostrar para a pessoa que estamos numa situação melhor e, na realidade, aquilo é só um engodo, né? É só um caminho, é uma maneira de enganar as pessoas e se tornar uma autoridade. Muitas vezes a pessoa ela se coloca na posição de hierofante para galgar uma autoridade, para poder exercer o poder em cima das outras pessoas. E o Emmanuel fala que muitas vezes a gente quer ser mestre. O Emmanuel não, o Hero Eagle fala que muitas vezes a gente quer ser um mestre. Mas para a gente ser um mestre, a gente precisa rezar, a gente precisa orar. E o que precisamos, segundo o Hero Eagle, é aprender a dirigir a vida com amor, verdade, sabedoria e beleza. Então parece que a mensagem de hoje, ela está muito focada na questão do agir, né? Agir até mesmo para que a gente possa observar se aquilo que o cristianismo está nos dizendo é verdadeiro ou não, né? Se vale a pena a gente seguir aquele caminho ou não. E isso aumenta a nossa fé, aumenta a nossa... A gente entra por um portal e vive uma vida numa oitava melhor, vamos dizer assim, mais elevada, né? Fazer. Então, o Emmanuel escreve o seguinte, um texto em que ele dá o nome de afirmação esclarecedora, que ele escreve em cima do versículo 40, que fala, mas não quereis vir a mim para terdes vida. É o que Jesus falou para os líderes religiosos. Então, Emmanuel diz o seguinte, quantos procuram a sublimação da individualidade, precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Quantos procuram a sublimação da individualidade, precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a grandeza, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e caem na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleições, em aulas de esperança e conforto, todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, por meio do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento em bondade, à frente da multidão desvairada e doente. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia, detestam a própria renovação.
Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino ou alegrar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. É isso, né, gente? Talvez a lição tenha uma linguagem rebuscada, vamos dizer assim, como alguns dizem, né? Mas o que eu posso garantir para vocês é o seguinte: uma frase que você tem entendido já é o suficiente. Fique com essa frase. Fique com essa frase, medite sobre essa frase e procure mudar alguma coisa na sua vida com relação ao que você achou importante nessa mensagem. O importante é a gente ter aquela vontade de mudar. Não adianta falar, tal pessoa não muda, eu não vou mudar. Tudo bem, a vida é sua, né? Mas quando a gente procura realmente mudar, a gente vai ver que a nossa própria vida e a nossa própria saúde muda, né? Então vamos lá? Para sermos um mestre, nós precisamos orar, porque o Cristo também está dentro da gente, também está dentro do coração. Quando o Messias voltar, ele vai voltar dentro de cada um de nós. Todos nós somos o Messias, todos nós temos o Cristo, todos nós temos o Mestre dentro da gente. É só a gente querer trilhar, né, esse caminho, coisa que a gente não quer, porque não é para qualquer um não, viu? Eu falo, é muito difícil, a gente bate no peito e fala, eu sou cristã, eu sou cristã, eu sou cristã. Mas na realidade, quando a gente vai verificar a maneira de agir, está muito distante de um cristão verdadeiro, né? Então vamos fechar os nossos olhinhos, vamos fazer a nossa meditação e a nossa imaginação. Vamos procurar respirar bem profundamente. Permitir que o ar vai lá para o barrigão, que enche o barrigão. É uma respiração que tranquila essa, viu? Então ele fala assim: esqueça todo o conflito que existe na Terra. Abra o seu coração e siga o seu guia espiritual até o mundo dourado lá em cima. Até o jardim ensolarado. O jardim eterno e infinito. Ande por esse jardim com alegria no coração. Veja os rostos radiantes e sinta a amável companhia dos irmãos da estrela. Observe animais de todas as espécies em seu estado natural. Apenas observe a delicadeza desses animais. Você se encontra agora no Jardim das Rosas. Você aspira o perfume das rosas e depois de escolher uma delas,
Imagina que está indo diretamente para o próprio centro, para o dourado centro dessa rosa luminosa e pura. Sua rosa se transformou num templo dourado e suas pétalas são os anjos que o rodeiam de todos os lados. Adore o ser dourado nesse templo da rosa viva. Vamos respirar profundamente, ficar com essa imagem no coração. Obrigada, viu? Se puder, dê um like, nós queremos chegar a 200 inscritos, dê um like, acione o sininho para receber os próximos vídeos e se manifeste para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Muito obrigada, um bom descanso e até mais. Tchau.